Entenda de verdade a aposentadoria da pessoa com deficiência no serviço público. Meu nome é Thaís Rosa, sou advogada especialista em direito previdenciário, especialmente na previdência do servidor público federal, estadual e municipal. Fica comigo até o final desse vídeo, porque tudo que eu vou falar aqui pode fazer uma grande diferença na sua vida. Se você é servidor público e tem alguma deficiência, esse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua aposentadoria. Existe um mito muito forte de que a aposentadoria da pessoa com deficiência é algo restrito ao INSS, às pessoas vinculadas ao regime geral de previdência, mas isso não é verdade. Por causa disso, muitos servidores públicos acabam descartando essa possibilidade sem sequer entender se possuem direito ou não a essa categoria de benefício. Infelizmente, existe uma série de informações desencontradas, muitas vezes desinformação mesmo, entre os órgãos públicos, entre os servidores que trabalham nos RHs, enfim, fornecendo orientação aos servidores, né, que ali precisam. E isso acaba gerando muita confusão e também uma omissão mesmo por parte da administração pública em reconhecer esse direito que é tão importante na nossa legislação brasileira. A aposentadoria da pessoa com deficiência não é um favor e também não é um privilégio. Na verdade, é um direito garantido pela Constituição para garantir a igualdade material, ou seja, tratar de forma diferente quem enfrenta limitações reais ao longo da vida. E, nesse sentido, é importante que a gente não confunda também a deficiência com incapacidade para o trabalho. Diferentemente da aposentadoria por invalidez, né, a antiga aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por incapacidade permanente atual, a aposentadoria da pessoa com deficiência não impede que você continue trabalhando e também te traz cenários muito mais favoráveis do que as regras comuns, tanto na forma de cálculo quanto nos próprios requisitos de idade e tempo de contribuição. Quando a gente fala de deficiência, estamos falando de um impedimento de longo prazo que, em interação com outras barreiras, as barreiras da sociedade, dificultam a participação plena dessa pessoa na sociedade e no trabalho, em igualdade de condição com as demais pessoas. E assim é importante que você entenda que a legislação entende como deficiência tanto aquela limitação física quanto sensorial, intelectual, mental, enfim. Então, existe uma série de situações que podem ser consideradas como deficiência para a aposentadoria PCD. O ponto central em si desse benefício não é a doença, e sim o impacto que aquela condição causa na vida daquela pessoa. E aí a gente chega no ponto central desse vídeo, que é: o servidor público, ele pode ou não pode se aposentar com a aposentadoria da pessoa com deficiência? E a resposta é sim. Né? Em grande parte dos casos é possível, se não em todos os casos, né, a depender da estratégia que é utilizada para garantir esse benefício. E é importante que você entenda que esse reconhecimento do direito não acontece de forma automática. Né? Muitas vezes você vai precisar requerer de maneira específica e comprovar a sua condição de pessoa com deficiência, a sua limitação perante o órgão público. Então, existem 3 fatores essenciais e principais nessas situações. O primeiro deles é a existência de uma regra específica no regime próprio daquele órgão que garanta a concessão dessa aposentadoria da pessoa com deficiência. O segundo é, obviamente, a caracterização adequada dessa deficiência, né, perante o órgão, através de laudos médicos e também de comprovação, né, geral de que você é PCD. E o terceiro, e não menos importante, uma análise previdenciária bem feita para verificar se de fato aquela condição e aquela regra específica de aposentadoria é realmente a mais benéfica para você e se você se enquadra ou não nos requisitos. Em muitos casos, quando o regime próprio ele não regulamenta adequadamente esse benefício, né, a aposentadoria da pessoa com deficiência, muitas vezes o caminho acaba sendo realmente a via judicial para a gente garantir esse direito. Um outro ponto muito importante e muito relevante é o fato de que, para ser reconhecida essa deficiência, é preciso que o servidor seja submetido a uma perícia biopsicossocial, uma avaliação, na verdade, avaliação biopsicossocial, que de fato constate essa deficiência e que também avalie em qual grau ela se enquadra, né? Seja um grau grave, um grau leve, um grau moderado, e a partir disso a legislação ela vai trazer critérios diferenciados para essa pessoa que quer se enquadrar nessa regra.
E como eu falei, essa avaliação ela impacta diretamente no tempo de contribuição que o servidor vai precisar para conseguir alcançar realmente o direito ao benefício. Então, uma análise mal feita, tanto pelo órgão público quanto pelo próprio servidor, por falta de conhecimento, por falta de noção de como é que funciona essa análise, de como é que funciona esse julgamento ali pelo órgão, pode realmente impactar no tempo de contribuição e fazendo com que o servidor trabalhe mais tempo do que deveria. E existem alguns erros muito comuns que os servidores públicos cometem de maneira muito frequente. O primeiro deles, obviamente, é confiar exclusivamente no RH do próprio órgão. É importante a gente mencionar que o trabalho do RH é um trabalho maravilhoso, né? Enfim, de diversos servidores que prestam uma assistência aos demais que estão ali precisando. No entanto, não é o trabalho do RH fazer uma análise previdenciária e ofertar para o servidor qual que é a melhor regra, o melhor cenário para ele naquele momento. Então, de uma forma ou de outra, o RH acaba pegando aquele processo e verificando se há direito ou não, mas sem trazer para o servidor qual que é o cenário mais benéfico para ele. E o segundo erro mais comum, né, nesse caso da aposentadoria PCD, é justamente o servidor acreditar que deficiências leves não contam, ou limitações pequenas também não contam. A verdade é que isso vai depender dessa avaliação biopsicossocial e vai depender da argumentação jurídica que é utilizada. É possível, sim, que deficiências leves ou limitações leves sejam enquadradas como deficiência e, consequentemente, de haver a concessão desse benefício, que é muito mais vantajoso do que as regras gerais. E o terceiro erro, muito comum dos servidores, é deixar para se preocupar com a aposentadoria quando já está muito perto desse momento chegar, quando ela já está muito próxima. O planejamento previdenciário é essencial para que você possa se programar e, de fato, entender como é que vai ser a sua situação de hoje até a data da sua aposentadoria para não ser pego de surpresas nem receber menos do que gostaria e deveria também. A aposentadoria da pessoa com deficiência no serviço público é um direito real, mas ainda pouco compreendido. Cada servidor tem uma história, uma condição clínica e um regime de previdência diferentes. Por isso, não podemos confiar em decisões genéricas, porque elas provavelmente vão levar a alguns prejuízos. Antes de aceitar qualquer resposta pronta, busque orientação jurídica de um advogado ou advogada de sua confiança e, de fato, verifique qual que é a situação mais vantajosa para você. A informação correta é o primeiro passo para uma aposentadoria mais justa. Procure um profissional de sua confiança.